Ouvindo, e quem tiver no YouTube, que é o canal Doutora Ana Carolina Alergista, lembra de ativar o sininho, ativar, como que fala mesmo, produção? Ativar, seguir o canal, né? Compartilha para quem que pode se interessar por esse assunto, tá? E tem os canais, né? No Instagram, até no TikTok agora eu inventei de entrar. Naquele outro novo lá, o Threads, também. Porque, assim, a ideia é levar notícias sobre imunidade, né? Para quem tiver dúvida, ser um canal onde as pessoas podem ouvir sobre imunologia, alergia e saber que aqui é baseado em ciência, que a gente não fala nada que não seja comprovado cientificamente pelas sociedades de alergia, de imunologia, de pediatria, de infectologia, tá? Então, toma bastante cuidado com isso. E nos canais de podcast, quem ouve os podcasts, né? Então, todos os canais aí principais a gente tá também, tá? Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito e que eu vivo aprendendo, que é sobre vacinas. Mas eu vou falar da parte, assim, de vacinas extra, calendário do SUS, né? As vacinas particulares. Por quê? Porque eu vejo muito que eu atendo no SUS, eu atendo na prefeitura, aqui em Taubaté, eu atendo no hospital universitário. Eu falo muito com vários pacientes de consultório, né? Que eu atendo aqui da região toda. E muita gente não sabe que existe vacina que pode ser feita além da vacina que tem no SUS. Então, nossa, eu sou uma médica do SUS, eu sou professora no SUS, né, de medicina. Eu amo o trabalho que eu faço, onde eu trabalho, e eu super valorizo o SUS. A vacinação no SUS é muito legal, é muito boa, é muito forte. Nossa, a gente é um país que está de parabéns nesse sentido. Só que tem algumas produtos, né, algumas vacinas a mais que você pode fazer para sua família e que às vezes um médico, ele fala, não, faz lá no SUS, ou então ele não fala. Às vezes tem médico que também não tá tão atualizado, gente, porque é muita novidade sobre vacina. E esse ano, a gente está em julho de 2023. Esse ano, a gente teve um boom de vacinas novas. Ainda bem, de novidades. Então, a gente não é só Covid, né? Tanto é que eu nem vou falar aqui de vacina de Covid, mas é sobre vacinas para várias coisas. Para herpes, para dengue, para herpes zoster, né? Para gripe, sabe? Tem muita novidade. Então, fica todo mundo meio perdido e fala assim, nossa, o que eu faço, né? Tal. Então, eu pedi para as minhas colaboradoras, minhas amigas, que fazem parte do meu dia a dia, que trabalham comigo na clínica, né? Participarem aqui comigo, porque elas recebem muito mais dúvidas diariamente, até minha, tá? Porque eu tenho dúvidas também, às vezes eu falo, será que é essa dose mesmo, tal? Pergunto para elas, então elas estão acostumadíssimas a responder todas essas dúvidas básicas, e então eu pedi para elas virem aqui me ajudar, tá? A Miriam, né, Pedretti, que está de licença maternidade, mas eu convidei, ela veio, né? Com o Joaquim, que está lá, né? Dormindo. E a Nádia, não pode falar, é que eu tenho um apelido para ela no consultório. Nádia, tá? É Nádia, o apelido fica entre a gente, tá bom? E daí eu pedi para elas me ajudarem, né? Porque a gente é muita coisa, tá? Fala aí um pouquinho. Pode falar. O que você... Fala aí das vacinas, você tá acostumada. O que as mães sempre perguntam pra você. A Miriam, ela trabalha na prefeitura também. Ela tá de licença, né? Maternidade, mas ela trabalha na prefeitura, no horário, e na clínica ela faz um horário lá também, né? Isso. E daí, ela sempre tá, assim, tipo, ouvindo as questões. Às vezes as mães perguntam lá no SUS, ela fala, olha, tem coisa mais particular, né? As mães perguntam muito sobre vacina de meningite.
Qual é a diferença da vacina da meningite do SUS para a vacina de meningite do particular? O que nós temos no SUS e o que nós temos no particular? Então, nós fazemos tiramos as dúvidas das mães, né? O que a gente tem de diferente das vacinas de meningite? Vacina no SUS é a vacina de meningite C. No particular, o que a gente tem? A meningite A, C, W, Y. Ela é mais completa, ela atende melhor a criança, a mãe, para a criança poder ficar mais protegida. Certo, Nádia? Sim. Temos a vacina de meningite B, essa a gente não tem no SUS, né? Essa seria só vacina só do particular mesmo. Né? Isso é muito importante para a mãe, os pais que podem, conseguem, que a gente pode fazer um esforço e fazer a vacina no filho da gente, né? Melhorar a imunização da criança. Uma coisa que a gente aprende, que a gente escutou, né, doutora? Uhum. Um pai e uma mãe, se acontecer alguma coisa, vai assistir um futebol. A televisão estragou. O que você vai fazer com a televisão? Você vai correr numa loja de departamento, vai lá, vai comprar a televisão e vai parcelar essa televisão. Uhum. Por que você não pode fazer isso com uma vacina que é muito mais barata que uma televisão? É isso mesmo. Né? É uma coisa que a gente pode e consegue fazer, né? Melhor que televisão até o celular, né? Celular. Porque eu mesmo, né? Esses dias aí perdi meu celular. Gente, a gente não fica sem celular. Não fica. Ninguém fica hoje em dia sem celular. Isso. Todo mundo vai lá, passa no cartão, né? Isso. Faz um bem bolado e dá um jeito. Então, a gente tem que... A gente pode fazer isso com uma vacina. Pode ir conversar. Faz um pacote de vacina, né? Isso mesmo. É uma coisa que vale a pena. É uma imunização que você vai ter para o seu filho para o resto da vida. E às vezes não precisa fazer um pacote de vacina, de todas as vacinas, né? A gente lá no consultório, por exemplo, a gente faz muito isso, né? A gente fala, faz o que tem no SUS, que é bom. Às vezes é a mesma marca que a gente tem. Sim. E daí você complementa com as vacinas no particular, né? Essa é a ideia, né? Tem gente que prefere fazer particular, tudo, né? Tem condição, né? Tudo, né? Isso. E aí, Nádia, o que você ouve bastante também? Os pais têm muitas dúvidas, né? Porque tem um pouco de diferença em algumas vacinas e eu acho que os pais ficam meio perdidos aí, assim, sabe? Lá no consultório mesmo, lá na clínica, vários pais chegam que nem... A vacina de meningite C, no posto dá. No rede particular seria a CWY que tem a C. Então, às vezes, a criança tomou faz umas 2 semanas a de meningite C, que é dar de a CWY. A gente orienta que tem que esperar pelo menos 30 dias para poder fazer, porque tem já a meningite C junto com a CWY. E eles sempre perguntam também, por que eu vou fazer a B primeiro, a meningite B, sendo que a CWY é a CWY? Aí a gente explica que a meningite B é a meningite que mais está atingindo as crianças hoje em dia, na escala principalmente nos primeiros anos de vida, né? Ela tá pau ali com a meningite C. Então a gente orienta o quê? Faz a primeira dose de meningite B, é uma vacina realmente cara, mas se a gente pensar assim, a longo prazo para a criança, é um investimento assim, de saúde, né, para a criança, a vacina. Então, faz a primeira dose de meningite B. Nesse intervalo aí entre uma dose e outra, tenta fazer a CWY. Se não der, prioriza primeiro a imunização da meningite B e depois passa para a CWY. A dúvida também que os pais sempre têm é da pneumo, né? Por que a pneumo 23, ela assim, não é tão... Não é que não seja boa, mas tipo, por que a 13 é melhor do que a 23? São, assim, coisas que os pais ficam perdidos, assim, Vou falar um pouquinho disso, no meio do caminho. A pneumo, eu explico assim. A pneumo 23, ela foi uma boa vacina, é uma boa vacina, só que ela é feita de polissacarídeos, então é tipo de açúcar. Ela tem 23 sorotipos de pneumococos, então são os tipos de causadores de pneumonia, sinusite, infecção de garganta, de ouvido e de meningite. Enche a mão sempre 5, né? Quando eu vou dar aula. Mas ela é de açúcar. Daí o que eles fizeram? Eles criaram uma vacina conjugada com uma proteína. Então a proteína é mais eficaz para causar imunidade, assim, para você produzir anticorpo. Então eles pegaram o açúcar com a proteína, ficou mais forte, daí ficou a pneumo conjugada, que começou a pneumo 7. Tem gente que tomou a pneumo 7, viu lá, Prevenar, né? Sim. No comecinho.
Daí, depois, a pneumo 10, que é a que tem no SUS. Temos a pneumo 13 particular. E agora, pro final do ano, não tenho certeza quando, vai sair a pneumo 15. Parece que tem uma 20 aí vindo também. Então, tá vendo? É muita novidade. Então eu vou esperar chegar a pneumo 20, a pneumo 15. Gente, Brasil, lembra que a gente paga em reais. Então, para a empresa farmacêutica, eles vendem em dólar, em euro, lá para cima, né? Na Europa, nas Américas, lá do norte. E aqui, nós somos os últimos, entendeu? Infelizmente. Então, quando lança uma vacina, a gente tem que aproveitar, né? E falar, vamos fazer essa daí. Daí, quando chegar outra, a gente pensa. Tá? Infelizmente é assim. Tanto é que a HPV também, que é uma novidade, nossa, faz tempo que tá lá fora. Demorou pra chegar, né? Tá? E demorou pra chegar, que chegou esse ano, eu já vou falar disso. Mas a pneumo, eu acho que é importante a gente lembrar disso tudo, explicar com calma. Às vezes, quando a gente para e explica, os pais, os idosos, as famílias falam, entendi. Porque senão, pensa, se você ouvir alguém falando assim, tem a pneumo 23 no SUS e tem a pneumo 13 particular, o que você vai fazer? Todo mundo vai para 23, que é o número maior, né? Só que essa vacina só pode ser oferecida a partir de 2 anos, a pneumo 23. A partir de 2 anos de idade. Ela, atualmente, a gente está em julho, só tem no SUS. Acho que em agosto de 2023 vai começar a ter de novo particular. Eu recebi um aviso. Mas ela tem no SUS para algumas pessoas, não é que é para todo mundo. Então, você tem que colocar um CID de doenças que abrange para conseguir pelo SUS. E quando você toma, depois de 5 anos, você repete. Depois de mais 5 anos, repete a dose, tá? Então, e é questionado aí, às vezes, as doses, se a gente tem que fazer mais ou não, tá? Então, idosinho, bem idoso, 80 anos pra cima, no SUS acho que não consegue. Só consegue, né? Fazer uma dose. dose, né? A partir de 66 anos, no SUS, ele libera uma dose. É uma dose, tá? Dose. Não repete mais. Não. Né? Então... Tá vendo? Eu sempre olho pra Miriam, porque assim, como a Miriam trabalha no SUS, ela tem as notícias novas, assim, o tempo inteiro. Sim. Né? Então, é um trabalho em conjunto, sabe? Na clínica, no postinho. A gente considera muitos enfermeiros que trabalham nessa parte da vacina, porque eles fazem treinamento constante, não é? Fazendo. Sempre tá lá. Chega lá o coisa do vigilância, a Miriam me manda. Doutora, olha aqui, é novidade, porque vai mudando esse negócio do Covid, né? A gente tava, cada hora... E me chamam pra dar entrevista, eu falo, gente, vocês têm que entrevistar o pessoal da enfermagem, que eles sabem mais às vezes. Mas tá bom, tá valendo, né? Eu entendo. Tá, daí a gente fez uma listinha aqui, mais ou menos, pra gente falar das vacinas e não se estender muito. Então, assim, SUS e particular. BCG é a mesma vacina, tá? Vou falando meio rápido pra gente não demorar tanto. BCG é a mesma vacina nas duas, tá até em falta pra gente comprar na clínica, então às vezes tem que fazer particular mesmo, né? A penta do SUS, ela tem o quê? DTPA, que é difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, hemófilos. Tá? E a penta particular, a diferença é que ela tem a DTP, que é a difteria, tétano, coqueluche, acelular. Então, bebezinho prematuro, né? A gente fala pra fazer essa. Bebezinho que teve choro demais quando tomou a primeira dose, né? Teve algum tipo de reação. Reação, tipo convulsão também, que pode acontecer. A gente fala pra tomar acelular, então tem uns porquê aí. Daí a VIP, que é a da poliomielite, né, de injeção. Então, no SUS, o que acontece? Quando chega na hora de dar a VIP, eles fazem uma dose da Penta SUS e mais uma dose da VIP. Então, são 2 injeções, duas aplicações. 2 injeções na criança, né? 2 chorinhos. E no particular, quando chega na hora de dar essa, tem a hexavalente particular. Então, ela tem 6... né, agentes ali, tudo numa picada só. Então, a gente diminui um choro da criança, né? E, geralmente, essas vacinas acelulares, elas têm um pouco menos de reação mesmo. Então, é interessante para quem não quer, vale a né, pena ter complicações aí, a criança, né, ter diminui o choro, a criança é mais difícil de ter uma febre, de ficar com dor no local da aplicação, ter reações locais na aplicação. A vacina da hexavalente é bem bacana. Quem tem condições de fazer, vale a pena. Né? E não é tão cara não. assim também.
Beleza, daí tem a VOP, que é do Zé Gotinha, que vai ser... aposentada no ano de 2024. Tadinho, né? Ele é tão bonzinho. Ele é tão bonzinho. Acho que a única vacina que as crianças não choram é a vacina que todas as mães mais gostam, é a gotinha. Daí a do rotavírus, né? A do rotavírus no SUS é um vírus, né? Então são 2 doses. De quanto tempo? 2 meses? 2 meses e 4 meses. E não pode passar, né? De 4 meses, né? Sim. A primeira dose de rotavírus, o recomendado fazer é a partir de 2 meses de vida até 3 meses e 15 dias. E a segunda dose pode ser administrada até 7 meses e 29 dias. 7 meses. Porém, precisa ter realizado a primeira dose. Se não fez a primeira dose, infelizmente o bebezinho já não toma mais e perde a dose. Tá. E importante do rotavírus é que se teve sangramento intestinal. Né, nas fezes, sim, daí a gente contraindica. Isso. Né? A gente não faz mais, né? Isso então, mesmo. É importante falar disso. E a rotavírus particular, fala aí, Nádia. É 5 vírus, né? Sim, e são 5 vírus. E são 3 doses. São 3 doses. A criança toma com 2 meses, com 4 meses e com 6 meses. Yes. Se a criança toma lá a gotinha e cospe, a gente vacina de novo? Não pode. Não né? pode. Isso é um fato. Pergunta bem comum, né? A gente até orienta as mães, né, os pais, que quando a gente vai fazer essa vacina da rotavírus, deixar meia horinha meio que em jejum, assim, sem mamar, e depois que você realiza mais meia hora, pra já não ter esse risco da criança acabar gorfando alguma coisa, porque é uma vacina é um vírus que a gente não pode, assim, cuspiu, a gente não tem noção da quantidade que a criança ingeriu, absorveu, entendeu? Então... É isso mesmo, gostei. Tá bom, eu vou aprendendo com ela, gente, vocês não têm noção, é assim mesmo. Eu assumo. Daí no SUS, pneumo 10, né? A pneumo 10 é conjugada, é muito boa a vacina. Sim. A partir de 2 meses e 4 meses, depois com 1 ano faz um reforço. Isso. Antigamente, a pneumo, a gente fazia 3 doses. Isso. Né? Então, e eu vejo na minha prática, assim, de criança que fica muito doente, que às vezes eu peço a sorologia pós-pneumo e vem baixa. Que passa comigo, passou em consulta, né? Nós, imunologistas, vamos ver isso. E daí o que acontece? Tem que fazer mais uma dose, sabe? A criança parece que ela não estava pronta para responder ali, para receber. Então, é importante a gente avaliar essas crianças que ficam muito doentes, tem que tomar muito antibiótico, se ela não precisa de mais uma dose aí de reforço, né? E a pneumo 13, que é a do SUS, atualmente... A 13 é do particular. A 13, que é a particular, a gente aplica com 2, 4 e 6 meses, depois com 1 ano. Né? Isso, a gente já faz reforço. particular essas 4 doses. Então, no primeiro ano são 3 doses particular. Isso. É isso? Tá. Daí, a gente, pneumo 23, a gente já falou. Falamos tudo que a gente tinha combinado. Que a gente combinou, porque, né? Senão a gente se perde aqui longo. também. Meningite C, a gente já falou. Vou voltar um pouquinho na meningite C. Ela é a meningite mais comum, tá? Por meningococos, que é bactéria. Muito grave essa doença, muito, muito grave. Tem mortalidade de aproximadamente 10%. Quando uma doença tem 10% de mortalidade, isso é grave, tá? Fora, assim, quem sobrevive fica com sequela, né? Então, a gente, infelizmente, na ética, a gente não pode ficar postando foto de quem tem meningite, que teve meningococcemia. Mas, olha, se vocês vissem a foto de uma criança que tem meningococcemia, vocês iam falar assim, meu Deus, onde que vai fazer essa vacina? Tá? Porque é horrível. E assim, mas não é tão comum, não sei o quê. Mas a gente não quer passar por isso, que o filho da gente passe por isso, que alguém da nossa família, né? A gente tem várias histórias tristes aí pra contar, infelizmente. A ACWY, ela tem o tipo A, o tipo C, o tipo W e o tipo Y. Qual que é mais comum? A C. Mas o SUS só dá essa, não dá outra. É questão de política pública, né? Assim, o que vale mais a pena financeiramente, aí a gente não entra nesse mérito. Mas, individualmente, para você que tá ouvindo, para você que tá interessado, qual é melhor? A ACWY, porque daí você vai estar abordando mais tipos. O WY, ele é meio assim, não é tão comum, mas a gente nunca sabe por onde que ele anda. Então, pode ser nos Estados Unidos, pode ser aqui, né?
Até tem a questão de quem vai viajar, né? Meningite Sim, B, meningite ACWY, a gente fala, pode fazer com 2 meses, não é isso? Isso. Né? A gente pode antecipar, daí às vezes tem que dar uma dose a mais. Quando antecipa muito, a gente faz um reforço a mais no primeiro ano. O governo agora colocou a CWY com 11 anos. Por quê? O adolescente, ele tem uma chance de pegar e de ser o transmissor ali, ficar passando ali na família. Então, é importante vacinar os adolescentes contra a meningite, né? Tanto a B como a CWY, todos esses tipos aí. A meningite B, ela é cara, né? É um valor, investimento, igual a gente estava falando, importante, mas são 2 doses e não precisa de reforço. A CWY, depois de 5 anos, a gente pede para fazer um reforço, que os estudos mostraram que precisa, tá? Eu acho que é isso, né? Que a gente ia falar de meningite. Qual a sequela de meningite, né? Eu vou falar disso também. A gente vê criança que sofre amputação, né? Tem um rapaz que é o Pedro Pimenta. Ele teve meningite B com 18 anos. Sigam ele, acho que eu já falei em algum podcast. Sigam ele, que é muito interessante. Depois a produção vê se coloca lá o link, né? Porque ele é um embaixador hoje em dia de falar de meningite B. E ele ficou sequelado, ele tem os 4 membros amputados. Então, ele usa prótese no braço, nas perninhas, né? Mas ele é adulto, casado, tudo, né? E eu adoro ver os posts dele, ele vive sobre isso, ele ensina um monte de gente que foi amputado a conviver com as próteses, é muito interessante. Mas é o que ele fala, poderia ter sido evitado uma vacina, né? Então, é isso. Tá. Daí, sarampo, cachumba e rubéola, a gente tem uma vacina que é CR, né? Sim. Que a gente fala MMR, tanto faz, né? E existe que é a tríplice viral, que a gente chama, isso. E tem a tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e catapora. Isso. Tá? Então, é bem parecida, as marcas são as mesmas no SUS e particular. Não tem muita diferença, assim. Às vezes falta em um, não falta no outro, né? E a gente tem a vacina de varicela separada, né? Pra quem... Às vezes tem pai, mãe que nunca tomou vacina de catapora, né? Varicela, catapora. E daí, às vezes, a criança está protegida, mas o pai e a mãe não. Daí pode pegar. Porque com uma dose de vacina, que o governo dá com 1 ano e 3 meses no calendário, a gente na clínica particular pode fazer um pouquinho mais cedo. Essa vacina de catapora, né? Sarampo, cachumba, rubéola e catapora, é com ano, né? A gente pode antecipar. Essa dose... Uma dose só de varicela, ela não protege contra certeza absoluta, assim, tipo 100%. Então, você teria que fazer o reforço, que particular a gente faz depois de quanto que a gente 60 pode fazer? dias. 60 dias a gente pode fazer o reforço. Então, você faz no SUS, depois você pode ir lá e fazer 60 dias a dose da varicela, a criança fica com 2 doses. Mas no SUS, se a gente não fizer particular, antecipado, a segunda dose... No SUS, eles vão fazer a segunda dose só com 4 anos. Então, fica esse intervalão aí, de 1 ano até 4 anos. Nesse intervalo, tem gente que pega catapora, né, criança. E, às vezes, o pai não tá vacinado, pega a catapora da criança. A criança fica com a catapora mais tranquila, mas o pai e a mãe fica lá com a catapora. Eu já vi isso acontecer. Eu também já vi. Tá bom? Então, acho que é importante. Uma coisa que a gente não anotou aqui, que eu lembrei, que é da coqueluche... Né? A gente, voltando à catapora, adulto pode tomar vacina de catapora, né? Importante. Da coqueluche, que a gente não falou, que tá lá no DTPA, penta, tudo. Coqueluche, quando você tá gestante e você vai lá, hoje em dia o governo dá DTPA, né? Faz parte, por quê? Porque coqueluche, se a mãe toma vacina... Ela passa pela placenta o anticorpo da coqueluche e a criancinha nasce com uma proteção já. Daí ela vai tomar vacina com 2 meses, depois 4 e vai aumentando. Meses. Só que só com 1 ano de idade é que ela vai chegar num pico de proteção. Então, a família, a gente tem um nome, não lembro o nome. São que é os cuidadores. Protocolo, né? Os cuidadores, isso. Mas tem um nome lá, né? A família, pai... avô, avó, madrinha, tio, tia, madrinha, sei lá, quem for cuidar, quem for cuidar do bebê, né?
Educadores também, pessoal das escolas, né? Sim. Devem tomar essa vacina de coqueluche acelular, porque é uma proteção Pro bebê. pro bebê, tá? Porque coqueluche é muito grave nos primeiros meses de vida. A criança fica muito grave, entubada. A gente vê isso acontecer. Então, vale a pena quem tá gestante aí, que tá ouvindo, né? Fazer essa vacina. Eu consegui convencer um pai que tem medo de vacina, que é da minha produção, a tomar. Eu tô muito A feliz. única vacina que ele tomou. Coitado, mas tá vivo. Valeu a né? pena. Tá imunizado, pelo menos, né? Tudo pela filha que vai nascer daqui 2 semanas, provavelmente. Então tá, hepatite A. Fala um pouquinho aí, que eu já falei bastante. Fala aí, hepatite A. A hepatite A, ela tem a primeira dose, né? Que é a dose 0 que a gente chama. E a segunda dose dela é só rede particular. Isso mesmo. No SUS, eles não Daí os fazem pais segunda perguntam dose. assim, por que fazer? Perguntam pra vocês. Muito. A proteção da hepatite A, quando você faz 2 doses, dura o resto da vida. Quando você faz uma dose só, é aproximadamente 10 anos. Então, é bom você vacinar com 2 Com duas doses, doses, tá? sim. É isso. Isso, no SUS ela é feita aos 15 meses e o reforço é importante fazer após 6 meses. Isso. Então, se a criança tomou correto aos 15 meses, ela vai tomar depois de 6 meses, que vai dar 21 meses de vida. Um pouquinho antes da criança estar completando 2 aninhos de vida. Isso. Muito importante. Virei a página, pelo menos, ó. Daí, gripe, né? Que a gente fala bastante. A gripe eu falo bastante, né? A gripe no SUS, ela é trivalente. São 3 tipos de vírus. E no particular, a gente tem a quadrivalente. A gripe que a gente tá falando é H1N1, H1N1, né? Porque as pessoas confundem. H3N2. Isso, né? as pessoas confundem. Eu tomei H1N1. Eu falo, não, mas é a da É a gripe. mesma coisa. É que ela tem os vírus juntos. Influenza, né? A e B. Tem muita vírus gente da também que influenza A e pergunta, B. eu quero tomar só H1N1. Não Mas existe. não existe, tá tudo junto. É da influenza agora que a gente chama. Porque quando ela surgiu, era realmente H1N1, né? Aham. Era a vacina de H1N1. Foi H1N1, aí depois mudando. foi mudando. Aí hoje ela é influenza e ela no SUS trivalente, como já foi falado, e no particular quadrivalente, que tem uma cepa a mais. Isso. Né? Isso mesmo. E daí esse ano agora, né, doutora, temos a vacina nova para os idosos. A partir de a partir de 60 anos. A partir de 60 anos, a Efluelda, que é o nome, que ela protege, ela tem uma proteção maior de 25%. É como se ela fosse um pouco mais forte, né? Assim, Isso. pouco não, 25%. É bastante. E os idosos que tomaram a influenza, só a influenza, tem que esperar 30 dias para poder tomar a Efluelda. Pode tomar, mas tem que esperar 30 dias. No mesmo ano. No mesmo fala, ano, né? isso, no mesmo ano. Isso aí. E a da gripe, todo mundo fala, ai meu Deus, porque eu tomo vacina da gripe, tenho gripe, né? Mas é porque ela é feita baseada no último ano, então setembro, mais ou menos, eles falam, qual que foi os vírus mais comuns? Daí eles vão preparando e demora para ela sair. Então, em março ela chega, março, abril geralmente, e o problema é que chega bem junto com o frio, né? Chega junto. Daí as pessoas ficam, não vou tomar porque eu vou ficar resfriado, porque eu vou ficar gripado, porque ela dá... E confunde, né? Eu gosto de contar a história do meu sogro, tadinho, que faleceu. Mas não por isso, né? Por outros motivos. Mas assim, o que acontece? Ele tinha muito medo, meu sogro tinha muito medo de tomar vacina da gripe. Ele cismava, morria de medo de injeção, né? As meninas Bastante. conhecem. Medo mesmo de injeção. Tipo o da produção aí. E daí, ele cismava que a vacina da gripe causava gripe nele. Daí, uma vez a gente foi viajar foi viajar pro sul lá, e ele tava com H1N1. A gente descobriu quando voltou, ele desmaiou no aeroporto. Gente, são os causos da minha família. E daí a gente ficou internado do aeroporto, foi direto pra UTI, lá em Guarulhos, né? Você tava já comigo? Já. Você não sabe dessa história? Não, ainda acho que Pois eu ainda é. não tava. Não, você não tava ainda. E daí a gente fechou o diagnóstico que era gripe, mas o resultado chegou, foi antes da quarentena, então demorava pra sair o resultado. Quando ele foi transferido pra cá, pra Pinda, que ele foi na verdade, chegou o resultado que era H1N1 mesmo. E daí, resumindo, ele ficou na UTI, quase entubado, porque ele não tinha tomado vacina, já tinha um problema lá respiratório, DPOC e tal. Muito bem. Quando ele saiu da internação, eu esperei 30 dias, mais ou menos 40 dias, eu falei, vai tomar vacina.
Porque a vacina, ela tem 3 vírus. Tipo, o que você teve, você não tá imunizado contra outros, às vezes, né? Então, é importante. E daí, o que aconteceu? A gente vacinou. Ele não teve reação nenhuma. Daí, ele era, né? Árabe e tal, você falava alto, tadinho. E daí ele falava assim, gente, não acredito que eu tomei essa vacina, não tive nada. Não acredito nisso. Então, assim, muitos idosos ficam com essa história, né? De que tomou a vacina, deu reação. Ficou gripado. Claro que a vacina pode dar uma reação, gente. As pessoas esquecem, as crianças não contam, né? Então, mas dá dor no corpo, dá febre, é reação normal da vacina, né? Mas a gente tem que valorizar isso, né, Nádia? A gente tomou do Covid, as duas tiveram a íngua aqui embaixo do braço, né? Fiquei desesperada. Assustadas, né, com tudo isso. Então, é importante a gente lembrar disso. Então, a gente falou da gripe, da influenza, Vocês falaram pra eu falar da febre amarela, né? A vacina de febre amarela, a que tem no SUS e a que tem em particular, é a mesma. Só que é como eu sou alergista, tenho os pacientes com alergia a ovo. Não é que o paciente que tem alergia a ovo não pode tomar. Ele pode tomar, mas às vezes tem que tomar e fazer dessensibilização. Então, o alergista vai fazer essa dessensibilização. Vai dar em doses pequenas a vacina de febre amarela para que o paciente não tenha a reação que ele teria se tomasse a dose inteira. Isso. Resumindo, é isso. Então, lá na clínica a gente faz. Foi o grande motivo que eu montei a clínica de vacina. Não sei se vocês sabem disso, porque não tinha onde fazer isso. A gente tinha que mandar para São Paulo. Para poder realizar para poder fazer a dessensibilização para quem era muito alérgico a ovo. E daí eu falei, não, eu vou montar isso, porque eu vou fazer, daí eu fico perto, né? Daí foi por isso que a gente montou. As mães ficam muito assustadas, né? Quando a criança é alérgica ao ovo e... Tem mãe que não quer dar nenhuma vacina, né? Não vou fazer nenhuma. Tem criança que chega com 7 anos, 8 anos, e não tem que não nenhuma vacina. Então, assim, é legal ter um acompanhamento médico, um acompanhamento de alergista mesmo, pra mãe ter uma noção que... Pra se sentir mais segura, mais acolhida, né? Vale a pena. As vacinas que tem ovo são a de febre amarela, que tem uma quantidade maior, a da gripe e a sarampo, cachumba e rubéola. Isso. E muita gente, às vezes, fala que nunca tomou, não sei o quê. Na verdade, você vê lá a carteirinha, tá lá. Já tomou. A vacina, né? Eu falo, gente, calma, né? Mas tá bom. É que a sarampo, cachumba e rubéola, além do ovo, ela ainda tem uma vacina que ela é produzida na proteína do leite, né, doutora? Fala a verdade, né, gente? Porque vai pôr leite numa vacina, mas ela é produzida, é uma da Índia, né? Daí tem época que o governo compra, tem época que não compra, então a gente tem que ficar de olho nisso mesmo, bem lembrado, muito bem lembrado. Tá, daí a gente tem as novidades, que a gente anotou aqui. HPV, que esse ano, 2023... chegou no Brasil a Gardasil 9. Só tem essa marca, então eu não ganho nada com isso. Né? Tipo de propaganda. Nonavalente. E a do SUS vai ser a quadrivalente ainda. Então, no SUS vão ter 4 vírus. Particular são com 9 vírus. Tá? Quem fez a Gardasil do SUS? Né? Que só tem essa marca, tá, gente? Atualmente. Né? Quem fez a de 4 vírus no SUS tem que fazer tudo de novo? De 9 vírus? Faz de novo. Tem. Sim, tem que fazer 2 de novo. 2 a 3 doses, né? Principalmente se for depois de 15 anos. Isso, 15 anos são 3 doses que faz administrar. Temos que fazer nas nossas filhas, por exemplo. A gente terá que fazer, né? Para evitar o câncer de colo de útero. Hoje em dia o HPV tem relação com câncer oral de trato aqui respiratório superior. Tem a ver com câncer de ânus, região genital toda, de pênis. Nossa, é fogo, viu? Bastante. Então, vale a pena. Bastante coisa, né? Tá. Muito bem. A da dengue, que eu acho que é... Nossa, eu tô muito feliz com essa vacina. Eu tomei já, tô muito feliz. Eu acho que é revolucionária. Tipo, a partir de 4 anos, né? Até 60 anos pode ser administrada. 60 anos e olha lá, porque na Europa eles estão falando que eles fazem, acho que é 64 anos. É que aqui no Brasil ainda, maior de 60 anos, eles pedem uma autorização médica. Então se tiver uma receita... Pode né, ser na administrada. Clínica de vacina, um médico assinando, você pode fazer. E essa vacina só é encontrada na rede particular. O SUS não oferece a vacina. Não tem, eu acho que talvez o ano que vem... 2025. Algum grupo de risco que
Pode ser Olha, que hoje em eles dia, incluam, né? gente, eu vou falar uma coisa que eu penso. A vacina, o nome é estranho, mas ela é boa, tá? Quedenga, tá bom? É o nome dela. Mas ela é uma vacina que são 2 doses com intervalo de 3 meses. Mas assim, a gente vai evitar 90% de dengue hemorrágica. E 80% acho que de pegar a dengue, né? Isso que a gente viu. E vamos pensar assim, quem que é grupo de risco? Todo mundo, Todo né? mundo. Quem Todos. teve dengue, né? Quem que você teve falou, né, dengue. Nádia? Quem teve dengue. Sim. Pra ter dengue hemorrágica, mas... Pra ter a outra. Então, eu não sei como que o governo vai decidir isso, né? Mas a gente já Sim. tem isso em clínica particular. Eu não sei vocês. Eu não tenho ninguém na minha família que faleceu de dengue hemorrágica. A nossa secretária, a Gabi, tem, né? Tem. Tem. É que o tio Sempre. teve... Ele tinha toxoplasmose, parece, e foi picado Mas pela tam- dengue, e daí Mas piorou não a tem situação nada a ver, dele. toxoplasmose plasmose com, com a né? dengue. Assim, a gente não sabe. Ah, hipertenso tem mais É. risco. Gestante, talvez, né? Mas daí Sim. a vacina não pode ser para gestante, porque ela é Não. de vírus atenuado. Gestante, quem é isso, né? lactante, Isso, vírus gestante, atenuado. lactante, não pode tomar. Imunodeficiente. Imunodeficiente não pode tomar. Né? Então, a gente tem que ficar alerta com Quem isso. teve dengue também precisa esperar 6 meses para poder tomar Isso a aí, vacina. tá? Muito bem. Tomar cuidado na seringa, né, Nath? Fala aí. Na forma de Preparar. preparo da vacina, né? Tem que tirar ela da geladeira. Isso, ela tem que do- ficar 15 minutos descongelando para ela ficar em temperatura ambiente. É. Aí você tem que... Ela vem... É super facinho Vem de pronta montar. a Vem pronta a seringuinha. seringuinha. Aí só na hora de homogeneizar tudo mais, ter um cuidado. Que já teve um caso de estourar uma vacina. Então, Uma você acaba... ampola. É uma ampola, você acaba perdendo a dose, né? É. Tá mais ou menos 300, 400 reais a dose, né? Que tá atualmente, Em torno né? disso. Por aí. Em torno disso. Muito bem. Herpes zoster, que tinha uma vacina antes, e o ano passado... Foi esse o ano, ano. né? Começo do ano... Começo do ano lançou a Shingrix, né? Eu acho que ela foi lançada no fim final do ano, mas no começo né, do ano que que ela começou. começou a... Essa vacina é ótima a partir de 18 anos, mas pra quem já teve herpes zoster, né? Assim, ou Sim. então tem diabetes, tem imunidade baixa. Tem uma predisponibilidade É, a desenvolver. Eles né? dizem isso. E a herpes zoster é mesmo assim indicado para a partir de 50 anos para qualquer idoso, né? Idoso não, 50 anos não é idoso, né? Mas assim, a partir de 50 anos, Sim. né? E são 2 doses. São 2 doses. Intervalo. De 60 dias até 180 dias. É cara. Eu A acho mesma, cara. é a mesma coisa. Se teve o vírus da herpes, precisa esperar 6 meses 6 também meses. para tomar a vacina. Tá. E vale a pena lembrar, a vacina da herpes zoster, ela é encontrada somente na rede particular. Isso. Porque, infelizmente, algumas pessoas confundem, até médicos mesmo, confunde a vacina de herpes zoster com a varicela zoster. Olha. Então, isso é uma coisa que a gente recebe muito. Na No verdade, SUS. herpes zoster é varicela zoster. Sim. Só que a herpes zoster é aquela doença do cobreiro horrorosa, que fica Isso, doendo. isso. Às vezes dá mais dor do que lesão na pele, né? Às vezes pode dar no Isso, rosto, pode dar... Nossa, muita complicação. Procura aí na internet pra vocês verem fotinho, que é assustador, né? Sim. E então vale E a daí pena. tem a vacina da varicela, que é o que a gente já falou, da catapora. Isso, que é a né? catapora. E quem que é tem herpes diferente. zoster é quem já teve contato com esse vírus Sim. e que na infância, às vezes, ele reativa no nervo. Então, é muito complicado, né? E tem essa vacina. O tratamento dessa doença, quando é com a ciclovir, ele é caro, mas ainda tem no SUS. Só que só o medicamento para dor que usa, tramal, pengabalina, essas coisas aí, né? Essas Medicações fortes. fica tão caro quanto a vacina. E o tratamento, ele não é para, evitar. Você vai tratar, não vai evitar que tenha de novo. A vacina vai evitar recidiva. Então, mesmo quem teve herpes zoster deve tomar essa Vale vacina. a E quem pena. não teve também, para não passar por isso, né? Então, é indicado. Vale a pena o investimento. Vale. Essa Muito a vale. pena. Nossa, eu Porque vejo a dor, paciente. os pacientes falam A que a dor dor da, é da insuportável. doença é... É isso aí. Acho que a gente falou de tudo. Vai sair a vacina de vírus sincicial respiratório, mas eu acho que é só pro ano que vem, não sei. Vamos ver aí as novidades. Mas eu quis gravar
pra gente falar disso, pra quem tiver interesse, falar, não, vou ouvir tudo que a doutora... Porque às vezes eu falo isso no consulta, e vocês falam no telefone tudo isso. E às vezes a gente pode já falar, assiste lá, né, o vídeo, o YouTube lá. Né, assiste, ouve o podcast, né, manda pra quem é da família que não sabe muito. Porque é normal, carteirinha de vacinação é muito confuso. A carteirinha de vacinação. Quando você pega, assim, de primeira, assim, você fica até meio assustado. Nossa. O que tá escrito aqui? A maioria dos até pais. Aqui colocando uma fotinho aqui no slide, né, de uma carteirinha, que a gente também chega essa carteirinha e você fala, minha Nossa Senhora, deixa eu ver. Lá na clínica a gente tem um checklist, assim, eu tenho na minha cabeça já um checklist, pelo menos pra falar o que faz pra completar, ficar de olho se a criança tomou 2 doses de gripe no mesmo ano, na primeira vez, porque senão tem que fazer 2 doses em algum ano, Isso, até 8 anos, né? Depois de 8 anos é uma vez só, tá? Então, não é que tem todo ano tomar 2 doses, tem que tomar 2 doses em 1 ano. Tipo, primeiro ano de vida, tomou 2 doses. Ah, não tomou porque ficou doente, fez só 1 dose. Então, no outro ano, vai lá e vai tomar 2 doses. Entendeu? Porque daí você vai ter uma proteção melhor, né? Aqui, essa fotinho. Deixa eu ver o que mais. Acho que aqui também, né? Era só pra gente relembrar se tinha alguma vacina que a gente não falou, né? Ficar de olho. A carteirinha assusta todo mundo, né? A gente fala, ai, deixa eu pensar aqui o que eu vou falar. A gente tem que analisar bem certinho, com calma e né, eliminando todas que já foram pra você ver bem certinho o que tá, o que falta. A carteirinha, você olhando ela, como a Nádia já disse num primeiro momento, que é a dúvida da maioria dos pais, né? Você olha a carteirinha e você fala, meu Deus, o que tá escrito aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Isso Mas mesmo. é bacana que a maioria dos locais onde é administrado vacina sempre é agendado, sempre é colocado as próximas vacinas que a criança... lápis, né? A lápis, é escrito a lápis, então é uma coisa que é importante. Por mais que a gente não entenda, tá com dúvida? Pode perguntar. A gente tá ali disponível pra estar tirando as dúvidas, sanando as dúvidas dos pais, né? É isso aí. Vale a pena. Dos pais e dos adultos dos também, adultos, né, também, gente? tem muito adulto Tem que muito não... adulto que não tomou essas vacinas que a gente tá falando e pode tomar, né? Eu vejo profissionais de saúde que nunca tomaram contra a meningite, agora tá tendo. Meningite B, né? Sim. Pneumo, sabe? Eu acho que é importante a gente saber de tudo isso aí. Acho conseguir, que é isso, né? Se vacinar todo mundo da família é importante. Mesmo que adulto, principalmente. Criança, a gente ainda, o pai e a mãe vai lá, segura e faz a vacina. Mas um adulto é difícil, né? A gente tem medo de tomar vacina, mas é uma coisa... mas é tão tranquilo, né? É isso aí. Obrigada, viu, por vocês toparem vir comigo aqui gravar. Tá Obrigada bom? pelo convite. Obrigada pelo convite. Vocês querem deixar um recadinho? Olha lá na câmera e fala aí. Quer falar? Fala aí pras mães. Fala alguma coisa. Nós estamos disponíveis na clínica. Você no SUS também, quando no você voltar. SUS também. Muita gente vai, ai, a Miriam deu vacina no SUS, né? Fala Sim, bastante chega lá, bastante carteirinha lá com o nome da Miriam. Quem quiser, nós estamos disponíveis no consultório. Lá é um ambiente muito acolhedor, a gente acolhe os pais, a doutora acolhe, o atendimento é muito gratificante pra gente. Os pequenininhos chegam lá, chegam com medo e saem sorrindo. É mesmo, brincando. A maioria sai brincando, vai na cama elástica, vai brincar no escorrega. E saem, a gente fica muito satisfeita, é gratificante, né? É uma picadinha que não dói, né? É a picadinha do bem. Vamos pensar que é a picadinha do bem, é muito importante. Ficar internado, sim, né, gente? Sim. A gente vê cada história, né? E aí, Nádia, fala aí. Né? Dá um recado pra quem estiver assistindo. A vacinação, ela é importante mesmo. Eu acho que é válido qualquer investimento para vacinação. Tanto para o seu filho, quanto até pro pai mesmo, para qualquer pessoa da família. Pro idoso, né? Pro idoso, já cuidou bastante. Sim. Que a gente acha que também só criança fica doente, mas não, o idoso também é aquela parte da família que a gente não olha muito, né? Que a gente não dá muita atenção, mas eu acho que é válido, é um investimento válido. Como a Miriam falou, a gente tá lá na clínica à disposição dos pais. Qualquer dúvida, que tem muito pai que fala, ai, desculpa, eu sou perdido, assim, fica tranquilo, é uma coisa normal, né? A gente vai orientando, a gente vai dando a sequência do que vai fazendo.
Isso aí, É isso. gente. Obrigada. Quem gostou, compartilha aí para quem vai ouvindo, né, as novidades desse ano. Curte aqui o canal, segue, ativa o sininho. Também segue as redes sociais, lá a gente tá sempre falando. Tem o podcast também. E comenta aí embaixo se tiver alguma dúvida que ficou, manda pra mim no meu Instagram, que eu sempre tô olhando, a gente vai respondendo, tá bom? Então, um beijo. Até a próxima.